Que olhos assustados são esses? O que você andou aprontando? Eu prendi alguma coisa ali, mãe. Acho que é um bicho. Por que você fez isso? Eu queria provar que sabia fazer uma boa armadilha. Provar pra quem? Pra você ou pro bicho? Pra ele. Pra mim. Sei lá. Tá, tudo bem. Você já provou. E agora? Vai soltar? Não posso. Eu tô com medo de abrir a armadilha e o bicho me atacar. Nesse momento, o bicho também tem medo de você. E o lugar mais seguro do mundo pra ele, apesar de estar preso, é ali dentro. Porque aqui fora existe você. E pra você, aqui fora, só é seguro enquanto ele estiver lá dentro. Sempre que a gente prende alguma coisa, meu bem, essa coisa prende a gente também. Porque o medo é uma moeda de duas caras. E o que eu devo fazer? É você que sabe. Você pode deixar ele morrer lá dentro por causa do seu medo, ou você pode correr o risco. Que tal? Vou pensar. Uau! O que foi aquilo lá no alto? São pássaros de ferro. Eles atravessam o céu procurando corpos onde pousar. E quando pousam causam muita dor. Já causaram tanto. A gente precisa aprender um jeito de desviar. Eu danço. Minha dança confunde os pássaros. E é assim que me protejo. Você vai ter que achar o seu jeito. O que você gosta de fazer? Eu gosto de escrever. Então é isso. É assim que você vai se proteger. Suas palavras vão afastar os pássaros. Promete pra mim que nunca vai parar de escrever? Prometo. Quanto mais de nós aprendem a se proteger, mais aqueles que soltam os pássaros ficam sem força. Na maré contrária dos olhos sedentos, rasgaremos a negridão da noite, flutuando em águas sangrentas e sem fim. Rasgaremos a negridão da noite, ainda que nos observem, todos os olhos em nós, todos os olhos em mim. All eyes on me, todos os olhos em mim. Em mim, Johnny. Em mim, Felipe. Em mim, Marina. Em mim, Ailton. Em nós, Atuando nesse palco preto, sob a mira da luz branca desse refletor. em nós, Caminhando nossa pele preta nas ruas, sob a mira branca de um atirador. na dor, Estejamos juntos. No amor não estejamos sós. todos os olhos em nós. Sejam bem-vindos, se ajeitem no espaço. Todos os olhos em nós. Mas não fiquem confortáveis, não cruzem os braços. Como disse M. Césaire, não assuma uma postura estéril de espectadores. Na vida, não se transforme em um palco, um mar de dores. Sou um preto e há aqui também um mar de dores. Então para um preto, um palco não é um palco, é a vida. Não há espetáculo na vida. Um homem que grita não é um urso que dança. Um homem que grita não é um urso que dança. Não há espetáculo na vida.
Amores, desamores, esperas, desesperanças, lápides e crianças. Tudo, Afogado na mesma água. tudo, Se mistura no avesso do mundo. no fundo. Falando em vidas pretas, tudo começa e termina no mar. Na vontade de ficar e na imposição de ter que ir. Na margem. Águas que invadem, águas que levam, águas que lavam, águas que querem nos engolir. Não somos todas iguais aqui, nós, pessoas. Cada uma tem no peito seu próprio vulcão querendo explodir. Apesar de existir essa pele, terra preta de lava derretida que unifica a gente, por dentro somos diferentes. Isso ficaria evidente, não fosse o infeliz destino que caiu sobre todas as pessoas daquela fazenda. Lembra? Não lembra? 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 Não lembra? Lembra? Não lembra? 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 Não lembra? Lembra? Não lembra? Lembra? Não lembra? Não lembra? Se vocês não lembram, então a gente vai mostrar. Vocês vão reconhecer. Vocês já souberam desse lugar. Já sentiram, já viveram ou até vivem. Eu, a partir de agora, vestirei isso daqui. E não serei mais o Felipe. De agora em diante eu sou o 23. Aposto que entre vocês terão aqueles que não sabem se estão dentro ou fora da fazenda. Eu, Johnny, agora serei o 12. E se fosse fácil saber, a gente também saberia. Não sabemos. Eu, Ailton, agora serei 40, mas eu não sei se já não era antes. Peço que se uma dúvida como essa bater em vocês também, se olhem. Lembrem-se que as máscaras uma hora caem e que as estátuas também morrem. Se estavam anestesiados, eu peço que acordem. É tempo de decisão. Eu, Marina, que no instante serei 13, digo que essa história começa e termina aqui, numa embarcação. Se o negreiro nos trouxe flutuando, é flutuando que sairemos para negrar o mundo. Depois de conhecer essa história, vocês terão 4 séculos num segundo para decidir se escolhem ficar ou partir. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros mesmos, sendo muitos, formam um só corpo, assim é também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer escravizados, quer livres. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Nem eu nem ela, a gente não via nada. Nem aviões, tanques, canhões, nada. Nem exército, bala, grilhões, nada. Água sobre um pouco mais de água parada. A fazenda fica bem longe de onde a guerra acontece. Pra nossa sorte, né? Por nossa prece, se não fosse o padre, como seria de verdade o rosto dele? Ué, igual ao busto. Dizia 13. Um busto cinza na frente de uma capela branca no meio de uma fazenda preta no alto de um morro verde de onde se sabe um mar. Um mar salgado cercado por outro mar vermelho deixado.
Portanto, corpo preto que insistem em tombar, que a guerra insiste em matar. Dormiu bem essa noite? Dormi. Eu vi. Viu o quê? Vou dizer, você sabe que são pessoas brancas naquelas fotos, não sabe? Que fotos? Aquelas. Quais elas? As fotos. Não sei que fotos. Quer que eu insista? Não precisa. As fotos da velha revista que você olha toda noite antes de dormir. Eu falei pra ela não insistir. Entende? A gente só pode existir desse jeito, do jeito que a gente é. Pois é, eu concordo. Foi o que ele disse. Pois é. Eu perguntei então se quando eu acordava e via ele agarrado naquelas fotos, eu tinha que acreditar que ele não queria ser outra pessoa. Se não tinha nada que ele mudaria. Se ele achava a vida dele boa. Sim. Não mudaria nada. Não. Nada? O cabelo um pouco, a boca um tanto, o nariz então, os braços, pernas, olhos, dedos, pelos, o vermelho do sangue, o pulso do coração com medo, o pulmão que traga desde cedo muita fumaça mudaria, de paixão, de dor, de amor, de raça, puxaria de dentro com o braço, cada víscera do vão dos pés ao largo das costas, deixaria as vísceras expostas e feito um barro me remoldaria inteiro pra fazer um outro tipo de sujeito, algum sujeito sem tipo algum sujeito sem... Hein? Nada? Nada. Nada. Ele me disse nada. Você, hein? Não mudaria nada? Não sente excesso? Não sente falta? Sinto. Falta. Sim. Falta. Me falta a voz rompida, abandonada, largada na beira da estrada, mergulhada. Minha voz que foi afogada em algum canto por aqui. Às vezes eu chego a sentir medo de ficar, vontade de fugir. Mas sempre que eu penso em ir, me esbarro num vazio, num oco, num branco. Numa brancura tão pálida que me trava, me embrulha o estômago, me entope o ouvido, me cega o olho, me esmaga. Hein? Ela não respondeu. Não mudaria nada na sua vida, no seu corpo? Ai, nada demais. Faz tempo que eu te vejo escrevendo. Que é isso que você tá fazendo? É sobre o quê? Sobre mim, sobre você, nossa história. Alguns rabiscos, umas memórias. Eu escrevo pra não esquecer. Esquecer? De quê? Eu escrevo pra não enlouquecer. Deixa eu ver, lê pra mim. Nossa história não tem nada tão ruim. Então do que você tá falando? Somos 4 pretos salvos da guerra por um padre. Branco. Um padre que a gente nunca tinha visto, só tinha visto o busto. Você levaria um susto se eu dissesse que eu coloco todo dia na minha prece pra que essa guerra acabe? Pra que eu escape daqui antes que seja tarde? Não só levo um susto, como eu acho bobagem rezar por algo assim. Essa guerra não tem, não tinha, não vai ter fim. E pra mim, não existe nada além desse lugar. Você tem alguma coisa pra me contar? Não tem nada aqui que te incomoda? Às vezes eu canso de esperar. De esperar o quê? O tempo certo pra... deixa pra lá, tenho vergonha, não sei se devia dizer. Deixa eu saber e eu te conto o que eu penso desse lugar, daqui. Peraí. Só se você prometer não falar pro Zero que eu te falei. Nem falar pra ele das fotos que você viu. Eu sei. Pro Zero? É lógico que não, eu quero distância. Por quê? Ai, esquece. Vai, manda. Começa. Começa você. E se? E se? Como você consegue se contentar tanto com o óbvio? As questões fazem a gente caminhar, 23, caminhar. Não dá pra você aceitar que existe um e se? E se? Você não se pergunta? Hã? Você não se pergunta? E se? E se? E se não tiver nada lá fora? Lá vem você com a sua ilusão. Ah, ilusão 23. Imaginação. Admite que você não tem capacidade nenhuma de imaginação. Nada, zero. Quero fazer um exercício com você. Um exercício de imaginação. Como você imagina o mundo lá fora, então? Como eu imagino? Hein? Como você imagina? Imagino a guerra, 12. A guerra. Sim, 12. A guerra.
Ah, não. Vocês também? E se? Estão me ouvindo bem? E se a guerra tiver acabado? Bom, vamos tocar nosso gado. Fazer os pães. A gente não tinha tempo pra aquele papo. Eu disse que ele ia começar. E se? Eu tô falando e se? Será que vocês não podem? Será que eles não podiam nem se esforçar? Não rola, 12. Não dá. Essa guerra tinha começado lá nos antepassados dos nossos antepassados. A guerra estava longe de acabar. Se você ainda não entendeu o recado, eu não sei o que vai precisar acontecer. Alguém morrer? E se, por um acaso, tivesse acabado uma hora pra outra, sem mais nem menos, do mundo nada, a gente ia saber, ia ter uma sirene, um sinal, um aviso, uma carta, qualquer coisa ia ter. Mas eu tinha pra mim que essa guerra ia acabar ou é nunca. É o que eu sempre digo e o que eu vou continuar a dizer. Se afunda sozinho nessa ideia. Pra mim não tem guerra. E se tivesse mesmo, a gente devia estar lá, junto com os outros pretos que não foram salvos pelo padre, lutando com eles. Morrendo? Não aqui, dentro dessa fazenda, enclausurado, preso, nessa indiferença, vivendo. 12, olha lá no fundo. Tá vendo aquela capela? Tá vendo ela? Tô. Legal, olhou? O normal dela era assim, fechada. Então eu perguntei pra ele se por acaso ele já tinha visto o padre. Boa! Viu ou não? Não viu nada. Ninguém nunca viu. Pois então pronto, fim da história, encerrava o conto. A gente não precisa ver uma coisa pra saber que ela existe, 12. Vocês têm razão. Finalmente. Tá bom. Então vamos porque os pães precisam ser feitos, não é não? Mas... por que só o Zero pode ver o padre? Como é? Por que só o Zero podia ver o padre? Por que a gente não abria, invadia, desossava a verdade daquele lugar? Olhava de vez pro mar, botava a cara do padre e sua coroa à prova, ou ele mostrava pra gente que de fato existe guerra ou já era? Já era trabalho, já era sufoco, nesse lugar, nem mais um minuto, nem mais um pouco. Como é, 12? O que foi que você disse? O que foi que eu disse? Tava pensando aqui. E é óbvio. Por que só o Zero pode ver o padre? Por que a gente não vai lá e abre, invade, desossa a verdade desse lugar? Olha de vez pro mar, 23. Bota a cara do padre e sua coroa à prova, ou ele mostra agora que de fato existe guerra. Ou já era. Já era trabalho, já era sufoco. Nesse lugar, nem mais um minuto, nem mais um pouco. É assim a história, eu vou relembrar. O padre tinha salvo a gente. Mas o padre não podia nem salvar o padre. Tinha algo de podre dentro do padre, algo que ele não podia curar. Uma doença. E pra não contaminar a gente, ele fez urgente uma capela e de dentro dela ele cuidava com cautela, porque ele via, todo dia ele via a gente de dentro dela. Mas a gente não vê ele. Mas a gente não precisa ver. A gente não sabe se isso é verdade, vai saber. Como não? Tá na cara que isso é mentira, 23. Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou abrir aquela porta. 13, me passa a farinha. Tá aqui. Vamos rápido com essa massa, gente. Daqui a pouco o Zero vem buscar os pães pro padre. A gente ainda não terminou nada. Estão quase prontos. Durante a manhã, o trabalho, tocar o gado, cuida do pasto, marcar a ferro, filhote novo, deixa que o gado fique um pouco solto. Ficar atento à reprodução, tocar o gado de novo. Ver muito bem se nenhum ficou solto e ajustar as cercas com muita atenção, ver se nenhum ficou solto. Durante a tarde o estudo, história, ascensão branca, depressão negra, geografia, dominação branca, exploração negra, ciência branca, matemática branca, língua branca, escrita branca, espelho negro, assoar o sino, preparar o pão e ainda a ronda diária com a arma na mão, ao entardecer o sermão. Quando chegava a noite, enfim, quando chegava a noite, enfim. Imaginação.
cansaço. Eu tô morrendo de cansaço, eu não passo. Um dia sem me sentir assim. Cansaço, muito cansaço. Cansaço é o nosso estado natural. Ontem à noite eu dormi mal. Ficou acordado pensando em abrir a porta da capela? Não, claro que não. Espera. Por que eu faria isso? Por que você disse isso? Às vezes eu não sei direito o que eu digo. Eu também tô cansado. Às vezes me vem umas memórias na cabeça de coisas que não existiram. Como quando a gente sonha e confunde com a realidade. Como naquela noite. Noite passada. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho, o pesadelo apenas começava. Aquela gente vestida de branco. Na madrugada eu levantei da cama, queria tomar um ar. Às vezes na vida é difícil até mesmo respirar. Parei no meio da fazenda, no ponto mais escuro, antes do muro, depois do busto, respirei fundo. De repente, um susto. Eu percebi um sem fim de olhos me observando. Muitos, tantos. Eu não saberia contar. Eles me olhavam assustados, porque no lugar da minha cabeça tinha um pedaço de concreto com o formato do busto do padre. Eles me olhavam de perto e eu mesmo desperto não conseguia tirar. Eu tentava, mas me faltou força, me faltou ar e eu fui sufoco. Eu fui sufoco. Os muitos olhos me olhavam atentos, mas nada diziam, nada faziam. Era como se pensassem. E da sua preferência olhando, era como se pensassem. E daí, era como se pensassem. Eu não sei, era como se pensassem. A gente levanta nesse seu destino de todo mundo, era como se pensassem. Era como se pensassem. Levanta. Era como se pensassem. Levanta, nego, levanta, nego. Levanta. Pareciam gostar de assistir. Até que enfim eu caí, sufocado no chão, já sem reação. Os olhos se arregalaram o máximo que puderam. Não eram poucos. O meu corpo foi ficando solto. De repente tudo ficou escuro. Eu morri ao som de aplausos. Isso foi um pesadelo, né? Eu acho que sim. Como assim? Como assim acha? Você tá viva aqui com a gente, não tá? Eu acho que sim. Você tava lá, Doze, no sonho. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros mesmo, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato de fato? Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um
só corpo. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Fui a primeira que viu, na mata, perto da porta, na entrada da fazenda. Só vi um vulto, levantei num pulo. Saí com a arma da ronda na mão, saí correndo. Era 5, talvez, quase 6 de uma manhã nascendo. Toquei o trinco da porta, queria checar se era verdade o que eu tava vendo, mas não importa. Antes que eu visse, meu braço foi agarrado pelo 23. Ele não sabia o que fez. Mas na hora, automaticamente, eu lembrei. Quando ele me tocou, me puxou, o 23 ativou em mim escondidas histórias, as memórias. Agem sozinhas no nosso corpo, controlam todo. Foi como se eu sentisse o momento todo, o momento inteiro. Sempre que eu penso, a secura vai crescendo, secando a minha pele, boco, entre o meio, receio de viver aquilo que eu vivi outra vez, de sentir. O que eu senti quando tentei abrir uma maldita porta. Uma porta da fazenda. E eu só tava curiosa, juro. Pensei que ia ser morta por ele, o Zero. Ele me arrastou, ele, o Zero. Mas era ele quem tava morto por dentro, Zero, vai vendo. Eu só era uma criança. Isso se não me falha a lembrança. O Zero me arrastou para um quarto, me empurrou bem rápido e me acertou com uma vara de marmelo. Me disse para que eu nunca mais fizesse aquilo. Eu fechei os olhos, eu soltei um berro, pedi para ele parar. Mas ele fez de novo, e outra vez os homens. Os homens. Covardes e ferozes. Eles não ouvem, não. Reconhecem outra voz que não a própria, não. Reconhecem outro som que não do fogo, do ferro. Chorei profundo. Engoli o berro. E quando abri os olhos, ele estava acertando as próprias costas com a vara, como se quisesse se punir, me punir. Eu falei, para! Mas ele não ouve. Ele não ouvia. O sangue espirrava das costas em carne viva. Por que ele se punia? As mãos dele sujas de farinha, o vermelho do sangue pintava o branco. Tanto sangue, tanto, tanto. Nunca esqueci. Nunca esquecia. Ali eu decidi que fugiria, mas a guerra sempre me impede, sempre me impedia. E se? E se? E se? Sei lá. É melhor não pensar. Mas o que eu vi aquele dia, eu não podia negar. Tava lá antes do 23 me segurar, tava lá. Antes de me voltar aquela memória, antes de me revoltar aquela história, mas na hora ela me inflamou tanto que eu não lembro, esqueci o que eu tava fazendo, não lembro, nem pensei. Levantei a arma e apontei. Calma! Com a arma dela apontada no meu rosto, eu disse, calma. Calma. Enquanto eu mesmo estava com a minha própria arma apontada pro nada. 13! Eu disse. Espera! Eu disse. Eu também era fruto desse mesmo mundo, estranho mundo, mundo pequeno, mundo fazenda, mundo onde a guerra era lenda. Uma lenda tão viva que a gente precisava e ainda precisa sempre se armar para quando ela entrar se proteger. Mas a guerra não entra. Nunca entrava e sem perceber a gente não amava, só se armava. Mas contra o quê? A 13 estava tensa, eu também. Fui eu quem cheguei primeiro quando vi o vulto. Saí confuso, tinha um intruso aqui dentro. Alguém tão rápido feito a morte, tão leve feito o vento. Lembrei dos mistérios que esse lugar guardava e ninguém mais estava sabendo.
O Zero um dia me contou um segredo sobre a capela. Uma coisa, nosso passado e nosso futuro se encontravam nela. O Zero me disse que desde que chegou aqui, o padre rega uma terra preta. E que dessa terra foi surgindo uma árvore que, veja, foi ganhando corpo, os seus galhos soltos, tantos e tantos galhos que beijavam o chão da capela. As suas raízes levantavam o piso dela, galhos que caem do teto e que alargam janelas. E cada um desses galhos, de tempo em tempo, gerava, frutificava, multiplicava uma multidão de favas bravas e de pequenas frutas pretas. Dessas frutas, das sementes que ele trouxe de um tempo antes, bem antes da guerra, o padre extraía um suco doce. Na colheita, o chão inteiro da capela ficava tomado de pequenas frutas pretas. Pretas frutas, estranhas frutas, verdadeiras pretas, novas frutas, cheias de suco, juro! O Zero me falava de verdade. O padre disse que quem sabe um dia vocês possam... Enquanto falava, ele sorria. Se deitar aos seus pés e provar o seu gosto. Favela. O nome da árvore era Favela. Lembro que esse mistério me deixou em estado de espera. Mas esse vulto, esse mistério novo, me tirava da espera e me puxava de novo. Eu senti medo. Pensei que fosse a guerra. Mas mesmo com medo eu corri rápido. No medo eu fui criado, moldado, contornado. Por ele é que eu enxergo o que eu vejo. O medo me acorda bem cedo. Quando escuto a palavra preto, me remove o desejo, me põe pra dormir bem tarde. É assim com todo mundo que eu conheço, desde sempre, mesmo que não digam, é assim de verdade. Quando uma pessoa pede pra eu existir sem medo, pra eu expressar o que eu sinto, expressar meu desejo, é como se a pessoa dissesse... Não exista. Porque se eu só sei existir assim, no medo, como querem que eu insista em outro tipo de vida, se essa é a única vida que eu conheço? Por isso eu vim com medo, saí com a arma da ronda na mão, armado, apontei pra todo lado, procurando o que tinha ali entrado. Foi quando eu vi a 13, eu disse: 13, não atira! Algo passou por aqui, eu também vi. Eu só te segurei, eu só te protegi desse bicho que entrou aqui. Filho do vento, estranho bicho, amigo da morte. Um corte, brusco, no meio da mata me assustou. Alguém que passou, algo que entrou e eu não vi. Tinha algo dentro da fazenda ali. Eu estava no quarto do Zero, sentado. Os meus olhos estavam cobertos com uma venda, como sempre, vendados, como combinado. Eu esperava o Zero chegar. Eu ficava vestido como ele gostava, como nas revistas antigas de moda, como ele pedia, como costumava gostar. O vestido branco, a peruca, a venda e o segredo. O Zero dizia: não conta pra ninguém se você respeita o seu medo. Uma vez, um dia, eu ganhei um beijo dele. Teve um outro dia que eu perguntei pra ele se ele gostava de ser preto. Segredo. Ele não respondeu. Um beijo. Ele correspondeu. Ele dizia que ia acontecer. Que eu ia matar o meu desejo de também poder ver, de poder ser. E eu esperava. Amém. Amém. Bem.
Bem que podia, será que seria? Eu jurava que aquele exato dia era o dia. Bem que podia, e eu queria, como queria. Mas o zero estava demorando tanto. Eu já cansando. Quando eu vi um barulho brusco no meio do mato, cortando. Saí como tava, fui correndo, tirei minha venda, peguei minha arma e fui até a porta. Eu nunca tinha usado a arma antes, eu nunca tinha precisado usar, afinal de contas, por que a gente tem arma? O padre deu para nossa proteção, mas o 12 é que tinha razão. Por aqui nunca um barulho, um tiro, um avião. A guerra existe, é claro, mas ela não estava perto. E a gente com toda essa arma não dava certo, alguém poderia se machucar. Mal tive tempo nenhum para pensar quando eu vi um barulho brusco no mato. Era o 12. Eu engatilhei e foi por um tris que eu não atirei. 12 chegou dizendo, eu sei. Te assustei, mas eu entrei. Tinha entrado na mata, não era à toa. Vi uma pessoa, uma coisa, um bicho, não sei. Algo querendo sair, eu pensei. Algo querendo fugir. Algo que assim como eu, caiu por aqui, ficou preso, sei lá. Talvez se perdeu. E por um momento eu fui lembrando do zero, dizendo do mundo lá fora, da beleza das coisas sem hora, de sentir o tempo. Sem trabalho, sem pão, sem a roda dessa guerra branca, do outro lado das águas, de como era a vida nas histórias que ele contava antes de dormir. Na certa, ele deve pensar que eu nem lembro, mas eu não esqueci. Não parecia histórias para criança, não. Parecia lamento, tristeza, recordação. Mas eu lembro. Todo dia eu lembro, confesso assim como 23, eu não sei imaginar um mundo sem guerra. Mas eu tento, todo dia eu tento, e dessa espera eu não bebo mais, não trago mais, não quero mais, eu não rezo mais essa missa. Por isso, se algum bicho entrou, se tivesse caído, eu não queria ver ele se debatendo dentro dessa agonia. Preso como eu, preso como zero, preso como os outros. Eu quero ainda agora, que ele possa sair por aquela porta. 12 saiu caminhando certo, andando lento. Eu continuei com a arma apontada para ele, mas estava tenso. Era contra as regras abrir, deixar entrar ou fugir, mas não pude agir, não pude impedir. 12 passou por nós no susto sem voz. Apontamos as armas para ele. Ali eu percebi o que o medo estava fazendo. Carcereiros de nós mesmos. A gente não vigiava o que estava fora. Vigiava o que estava dentro. 12 abriu a porta e o silêncio. Vazio. Nada. O tempo se arrastava na nossa frente. A gente era órfão do tempo. Chegamos aqui quando não sabíamos nem falar. E se não saíssemos, íamos se desfazendo para acabar do mesmo jeito, assim, no fim. Mudos. Eu vi. Menino preto, preta criança, vermelho e preto, preta criança, menino preto. O horizonte é um fim sem fim, é a própria cara do tempo, é o jardim do futuro. E o horizonte por trás das cercas, de trás do muro, misterioso futuro, com cara de escuro passado. Estávamos inertes, parados. Quando ele passa, rompendo o mato, ventando,
doçura, dançando o recado. Quando ele passa, rompendo o mato, vem dando doçura, dançando o recado. Quando ele passou, e o menino, e sua preta dança lançou a gente pra dentro de nós e pra fora passou. Pela porta sorriu, pra gente parou. Em frente ao busto do padre rodopiou, sorriu, dançou, gargalhou. A potente gargalhada, até que a face do busto do padre ficou rachada e do nada se espatifou em 1000 pedaços. Se meus olhos não vissem, não teriam acreditado. Os meus olhos viram, olhos gritaram, olhos choraram, assistiram e mesmo assim não acreditam. Olhos não viram algo assim a vida inteira. Uma criança, juro, uma criança verdadeira que dançou ligeira. Abriu a porta inteira da capela e sumiu. Foi ela que a gente viu na porta, na mata. Pra onde foi? Onde é que tava? Foi ela que a gente viu depois que entrou na capela e partiu. Quando ele passa, eu vi. Quando ele passa, menino preto, preta criança, vermelho e preto, preta criança, menino preto. A gente ouviu, pela primeira vez a gente ouviu. Ouvi um barulho de tiro e não vinha de fora, vinha de dentro. Ouvi um barulho de tiro, virou o dia, vinha de dentro. A fria dentada da cobra lançando veneno. Quando chegou o dia, enfim, quando chegou o dia, o fim da ilusão. O som ainda ecoava de dentro da capela, da criança que por ali tinha passado nem sinal. De dentro dela, velas, já no fim de suas vidas. Depois de um longo silêncio de um tempo que eu nem sei dizer, depois de um longo tempo paralisado, sem se mexer, observando a possibilidade da morte, alguém contrariou o medo, foi forte e se levantou. Porque o contrário do medo nunca foi a coragem em nenhum momento. O contrário do medo é o movimento. Levantamos, fomos juntos. Respirei por um segundo e fui. Nem sol ainda tinha. O sino parou de soar. Parei na frente da capela para olhar. No centro, lá estava ela, a favela. Uma árvore magra, vazia de cor, o calor de um lugar fechado, abafado. Será que foi sempre assim? Bem o oposto do que era para mim. No lugar dos seus frutos deliciosos, espinhos perigosos e uma raiz firme, do tipo difícil, impossível de derrubar. Encostado em um dos seus galhos estava lá, uma única fruta preta. Uma fruta triste e estranha. Era o corpo do Zero, ainda quente. Em frente a ele, uma arma que também parecia quente. Ao lado dela, outra arma ainda mais poderosa. Um livro. Um diário. Retiramos o Zero de lá e o deitamos sobre os pés da favela. Da criança que tinha lançado a gente pra dentro de nós mesmos, nem sinal. No diário mal rabiscado, as letras do meu amado. Meu diário. Eu não consigo me adaptar a esse lugar esquisito onde minha mãe me deixou. Eu sinto ódio e dor em contraste com tanta beleza. O cuidador daqui é um padre. O padre não me chama pelo meu nome, pra ele eu sou o Zero. É assim que ele me chama. O primeiro de uma safra. Meu diário. O cansaço tem me consumido.
Eu não sabia que eu tinha que trabalhar tanto aqui à noite. Os meus músculos tremem involuntariamente, o sono é péssimo. E logo bem cedo o padre acorda para as tarefas diárias. Tocar o gado, cuidar do pasto, marcar a ferro, o filhote novo, deixa que o gado fique um pouco solto. Ver muito bem se nenhum ficou solto e ajustar as cercas com muita atenção, ver se nenhum ficou solto. Ao soar o sino, preparar o pão, ao entardecer o sermão. Eu não sei por quanto tempo eu vou suportar isso aqui. Espero ser recompensado. Meu diário, o padre é um porco. Ele me chicoteou com uma vara de marmelo e eu não entendi o porquê. Hoje eu não quero escrever. Eu vou fugir daqui. Meu diário, estou doente. Escrevo com muita dificuldade. O padre disse que não é nada grave, mas já é o 5º dia, eu não consigo levantar da cama. Eu ouvi ele falando que chegarão outros como eu. Há trabalho a ser feito. Se eu morrer aqui, não vai fazer muita diferença. Meu diário, o padre tem passado horas regando uma árvore seca. Eu não sei o que ele quer com ela, mas ele tem passado dias a fio nessa labuta. A fazenda está repleta de crianças. O padre as comprou. Essa é a palavra. Comprou. Elas não foram salvas de guerra nenhuma. Ele pagou por cada uma. Eu não sei o que fazer com essa informação. Fico pensando se não foi isso que fez comigo também. Eu tenho vontade de matar ele. E não há um dia sequer que eu não pense nisso. Escrevo para sobreviver. Escrevo para não enlouquecer. Meu diário. O padre tem me tratado como um filho. Ele está muito doente, é uma doença contagiosa. Ele disse que um dia tudo isso será meu. Eu não saberia o que fazer com tudo isso. Com essas crianças. Ele disse que ele sempre viverá em meu coração e me guiará. Que assim seja. Meu diário. O padre arranjou uma nova criança. Foi a mãe dela quem a trouxe aqui, assim como a minha mãe fez comigo. Eu vi nos olhos da criança a mesma esperança que eu via. Pobre criança. E o padre já não pode mais cuidar de ninguém. Terei que ser eu a fazer isso. A criança diz que a mãe é dançarina, igual a minha mãe também dizia. Pobre criança. Meu diário, o padre acaba de morrer. As crianças ainda não sabem disso. Enterrei o seu corpo aos pés da favela. Este é o meu fim também. Tentei procurar por mim mesmo, mas não encontrei. Já tô aqui há tanto tempo que nem sei mais se existo. Por dentro eu sou nada mais do que o vazio. Não há mais um padre. Mas tem de haver alguém. Se não houver, serei eu. Mas não existe eu. Tem de haver um padre. Meu diário, há tempos eu não escrevo aqui. Muita coisa aconteceu desde então. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sei nem se eu sou ou se eu vivo apenas à sombra de alguém. Meu diário, hoje me perguntaram se eu gosto de ser preto. Eu não lembrava disso. O que eu sou? Maldito diário escrito por essa mão maldita, nesse lugar maldito. Mexendo nos registros, descobri que eu e 13 temos a mesma mãe. Encontrei cartas escritas pelo padre fingindo ser eu, dizendo que eu queria minha irmã aqui, que eu poderia cuidar dela, que eu estava bem. Eu nunca soube que eu tinha uma irmã. Encontrei cartas da minha mãe querendo seus filhos de volta. Eu achei que ela tivesse me abandonado.
Nenhuma criança foi adotada aqui, nem mesmo comprada. Isso é um sequestro. Chegamos aqui de barco e aqui estamos, ancorados. Fomos roubados. Eu decidi acabar com tudo. O padre vive em mim. E só há um jeito de livrar a mim e a todos que estão aqui. É o fim. Cumpro a única promessa que eu consegui, eu escrevi. Se alguém encontrar esse diário, que enterre meu corpo fora desse lugar para que ao menos o meu espírito possa estar livre. A 13 deixo essa fazenda. Amém. Deverão ser entregues às dependências da Fazenda Perpétuo Socorro. Número de registro 40. Pai e mãe desconhecidos. Nome a critério do comprador. Valor. Número de registro 23. Pai e mãe desconhecidos. Nome a critério do comprador. Valor. Número de registro 12. Pai e mãe desconhecidos. Nome a critério do comprador. Valor. Número de registro 13. Pai desconhecido. Nome a critério do comprador. Valor. 0. Matéria intensa e não formada. Um número que abraça aquilo que já veio e que impulsiona o que está por vir. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros mesmos, sendo os mesmos, sendo os mesmos, sendo os mesmos, sendo os membros mesmos, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é também com respeito às pessoas pretas. De fato, os brancos dispuseram cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Mas se todos os membros se separassem do corpo, o que aconteceria com o corpo? O áudio está ligado? A câmera tem funcionado? Eu não posso sorrir. Não posso chorar demais. Eu posso disfarçar? Por que o Brasil, gente? Já não passou da hora? Pesadelo come 2 vezes? A bela morta adoecida não acordou? Porque a gente... Só a gente. Gente, eu sou gente? É sério? Cadê as minhas retinas? Cadê o colírio da minha família? A minha avó existe ou ela é só uma lembrança remota de um passado esquecido? Por que as raízes estão distantes? A saudade é um telefone sem fio em cima da estante? Por que a faísca tem prazo de validade? Por que a minha bateria foi alterada? A culpa é de quem? Hein? A culpa é da fracassada atriz? Do Roberto Alvim? Do BBB? Do Zoom? Da máscara? Da cloroquina? A culpa é de quem? É de abril? Março? Abril medroso? A culpa é do maio depressivo ou do julho conformado? Foi o julho cancelador? Foi o agosto leitor? A culpa é do setembro esperançoso? Do outubro corrido ou do novembro festivo? E o dezembro especial da Globo? É dele a culpa? Para que ano novo, então? O que é que tem de novo? Vacina? Para quem? Qual é o limite do meu cansaço? Quando foi que eu me tornei mulher? Porque eu ainda sinto tanto medo de falar. Meu corpo vai te incomodar? Porque meu corpo só serve para servir. Porque minha boca só serve para calar. De onde vem tanto medo de falar? Porque me calaram desde o berço. Porque esperam que eu não sinta tanta dor. Porque eles acham que eu sou mais forte. Por que mulheres negras continuam trabalhando 3 vezes mais do que o resto da população há 5 séculos? Porque ninguém reconhece. Porque o nosso nome não aparece nos créditos. E a 13? Ela precisa escrever um livro para ser ouvida. A Marielle foi assassinada porque falava. Meu corpo vai te incomodar? Eu preciso pedir licença para chorar, eu preciso pedir licença para gritar. Como? Continuar elaborando perguntas quando todas as respostas apontam para a morte. A minha existência é um milagre, porque diante de tanta morte, eu continuo acreditando na vida. É porque a vida sempre vence. A vida sempre vence. Por que a cura não chegou ainda, sendo que a possibilidade dela já existe? Por que eu tenho essa pele? A minha pele também é casca? Descasca? O menino criança estuprado, que achou que estupro era afeto, sou eu? O menino criança estuprado, sambando, de sorriso largo no meio de um casamento, sou eu? Aquele moleque com prego no pé, catando latinha, sou eu?
Aquele garoto que caminha 14 quilômetros para fazer teatro sou eu. A tal onda preta não é só uma onda de sangues coagulados? Margarete ou Ivete? Ferrugem ou Raça Negra? A cor dessa cidade sou eu. Por que na minha vez de ganhar eu tenho que perder? Por que eu sou suporte? Por que eu não posso errar? Por que para ganhar espaço eu tenho que falar mais das minhas dores do que das minhas qualidades? Debaixo d'água, é possível ver as lágrimas? Quantas vezes, eu vou repetir, quantas vezes eu vou ter que dizer: parem de nos matar, parem de nos matar. Quantas vezes eu vou ter que ler, ouvir, ver pretas e pretas felizes, sorridentes, tirando a própria vida? Onde habitam as nossas curas? Que horas passa esse cansaço? Que horas a flor vai romper o asfalto? Como faz para a cabeça parar? Como faz para a cabeça parar? Como faz para a cabeça parar? Como faz para ela sair desse fluxo frenético de pensamentos aleatórios que se sobrecarregam e não deixam a gente respirar? Lembra de quando a gente podia se ver? De quando a gente podia se tocar? Quando foi a última vez que a gente pôde ver as pessoas que a gente ama sem medo? Quando foi a última vez que a gente não teve medo? Quando foi a última vez que a gente pôde abrir as portas da fazenda e se libertar das amarras que nos prendem? Como faz hoje para abrir a porta da fazenda? Como faz hoje para ler no diário da história que isso não mais nos pertence? Como se revoltar? Será que o 12 teve medo? Será que ele sentiu dor? Será que ele se arrependeu? E a 13, será que ela tem medo do alto mar? Será que ela tem medo de ficar presa sozinha dentro de um barco e não encontrar ninguém? Será que ela sente falta da fazenda? Ou do 40? E do 23? Será que o 23 perdeu o medo ou será que ele ganhou coragem? Como é que vai ser a fazenda depois que essa peça terminar? Como vai ser a guerra? Como é que vai ser o mundo depois que tudo isso terminar? Será que vai terminar? Será que a gente vai sair dessa? Como? Como? Como que a gente vai sair dessa? Como? Por quê? Por que tantas perguntas? Por que tantas perguntas sem resposta? Porque eu não consigo respirar. Quando é que a gente vai poder falar tudo isso pessoalmente? Quando é que eu vou poder ouvir mais do que sua própria voz? Quando é que eu vou poder te olhar para além de uma tela? Quando é que a gente vai parar de esperar? Quando é que a gente vai parar de esperar o fim? Afinal, o que vem depois do fim? E na maré contrária dos olhos sedentos rasgaremos a negridão da noite, flutuando em águas sangrentas e sem fim. Rasgaremos a negridão da noite, ainda que nos observem. Todos os olhos em nós, todos os olhos em mim. Soltou o que você tinha prendido na armadilha? Eu deixei a porta aberta. E o que estava dentro saiu ou ficou? Eu não sei, mãe. Depois que eu abri, tudo ficou parado. Então pode ser que ainda esteja lá. Não. Choveu forte e a água entrou pela porta aberta. Carregou tudo, lavou tudo, deixou tudo revirado. Depois de um tempo parado, a água invadiu. Tá tudo inundado lá fora. Tenho medo de que tenha se afogado. Tá. As águas não são inimigas, meu bem. O medo sempre coloca a gente na frente de duas opções. E às vezes nenhuma delas possibilita a vida. Mas as águas, elas não são feitas de escolhas. São verdadeiras encruzilhadas. O que é encruzilhada? Eu sonhei com essa palavra, sabia? Encruzilhada. Uma criança que me dizia. No sonho, ela disse que me visitaria um dia. Depois, sumiu. Que sonho bonito. Bem, vamos colocar doces nesse potinho sobre a água no pé da porta. Imagina que esse pote com doce flutuando é um pequeno barco. Ele pode ir para qualquer um dos lados agora. Sim?
E o vento pode mudar a qualquer hora. Enquanto pode ir para qualquer lado, ele representa o que é possível. Enquanto pode mudar, ele está numa encruzilhada. A única coisa que o barco sabe é que precisa da água para se firmar. Meu bem, tente se lembrar disso. Nossa pele preta na vida é um pequeno barco. Somos feitos de possíveis. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Que caminho tão escuro e tão cheio de areia. Aonde Preto Velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? Aonde Preto Velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? Sete flores me acompanham, sete velas me alumeiam, sete flores me acompanham, sete velas me alumeiam. Aonde Preto Velho foi Aonde morar Preto Velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? com Nossa Senhora das Candeias. Aonde Preto Velho foi morar Com Nossa Senhora das Candeias. com Nossa Senhora das Candeias. Sete anjos me acompanham, Sete flores me acompanham, sete velas me sete velas me alumeiam, alumeiam. sete anjos me acompanham, sete velas me alumeiam. Aonde Preto Velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias. Aonde Preto Velho foi Aonde Preto Velho foi morar com com Nossa Senhora das Candeias.